Nós estamos aqui nesses próximos 4 domingos, eu digo 4, né? Próximo 3 agora. Eram 4, agora 3. Aí alguém, mas o novembro tem 5 domingos. Pois é, mas um deles, um só, eu não vou estar aqui. Então são 4. Então eu tenho o desafio de, nesses 4 domingos, te mostrar, de alguma maneira, como que era o comportamento de Jesus. E por que se você tiver o mesmo comportamento de Jesus, você vai viver uma vida vitoriosa. Então nós estamos falando aqui dos pilares de uma vida vitoriosa. Então em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos esse texto aqui no telão? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora aqui o apóstolo Paulo está falando para as pessoas. Agora eu queria que você trouxesse esse versículo para o pessoal. Traz ele para você. Tipo, eu tenho que pensar da mesma maneira que Jesus pensava. Ou melhor, eu tenho que pensar da mesma maneira que Cristo Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu tenho que ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Como que é que Jesus pensava? Que mesmo existindo da forma de Deus, mesmo assim ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, o que tinha que ser retido a qualquer custo? Ser igual a Deus. Poxa vida, se eu tenho todo o poder, não, peraí, eu não abro mão disso aqui não, cara. Isso aqui é meu, isso aqui é difícil chegar onde cheguei, né? Aquelas pessoas que viram gerentes, diretores e executivos, é difícil chegar aqui onde eu cheguei, você não sabe o preço que eu paguei. Então, ser como Deus, a palavra está escrita aqui, era algo que deveria ser retido. Não, eu sou Deus, eu não vou abrir mão disso aqui não. Mas ele falou assim, pelo contrário, versículo 7, ele se esvaziou, assumindo a forma de quê? Você está aqui, igreja, assumindo a forma de quê? E ele tornou-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Bom, uma pessoa que fez assim, com certeza, versículo 8, ele se humilhou, ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma morte maldita. Aleluia. Vocês estão aqui, amados? Ok. Então, desses pilares de uma vida vitoriosa, semana passada nós falamos sobre a mansidão. O nosso versículo-chave é aquele versículo da semana passada que tem a ver com o nome da nossa igreja. Qual versículo que é? Pastor não fala. Qual versículo que é? Que tem a ver com o nome da nossa igreja. Que está escrito 1, 2, 3. Joga lá no telão, vou ajudar eles. Vai, joga lá, Mateus 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Venham a mim, e eu vos aliviarei. Próximo. Tomem sobre vocês e aprendam de mim. Meu irmão, é raro você conversar com alguém nos dias de hoje e perguntar para ela assim, por exemplo, você está bem? Ela vai falar mais ou menos. E aí, muita luta? O cara vai falar muita guerra. É difícil alguém falar para você, não, está tudo bem. É raro, hoje em dia é raro, porque nós temos luta e a luta não para. Agora, o que todo mundo está em busca?
Todo mundo está em busca de paz. Todo mundo está em busca de descanso, né? Você pode chamar essa palavra de descanso. Às vezes a gente pensa que descansar é dormir. Irmão, descansar não é dormir apenas. O dormir faz parte de um processo do descanso. Mas o processo do descanso não está relacionado com o sono. Porque na verdade tem gente que dorme, mas não descansa. Eu não sei se você já teve esse problema com você. Quem aqui já dormiu mesmo, que se alguém chegasse do seu lado, ia ver você roncando. Porque estava com o olho fechado, roncando. Só que aí você acordou lá, na hora que você tem que acordar, e aí você falou, não dormiu nada. E a pessoa falou, não, claro que você dormiu, você estava roncando. Só que você não estava dormindo, você estava meio acordado, pensando um monte. Quem já viveu esse tipo de situação aqui? E se acorda pior, não é pior, se acorda pior, cansado, exausto. Então, estar deitado dormindo não é sinônimo de descanso. E detalhe, mesmo que você dormir de verdade, você vai relaxar o seu corpo. O seu corpo vai ter um relaxamento. Porém, escute, ainda que você dormir de verdade, a sua cabeça, quando você acordar, que o relógio despertar, a sua cabeça já vai começar de novo, tudo de novo. Aquele monte de informação. Principalmente porque a gente está com esse negócio aqui hoje em dia na mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um hábito horrível da gente, eu falo da gente porque também eu faço isso de vez em quando, quase sempre, que é o quê? Pegar isso aqui, deixar do lado da cama ali, e assim que acorda você não faz nada, você nem levantou para ir fazer xixi, você já pega e já aperta o botão. Quem já cometeu esse pecado igual eu aqui, tem coragem de confessar publicamente? Já acorda e já aperta o botão. Naquele momento você aperta o botão, seja lá o que for, não importa. Às vezes não é que você está no TikTok, no Instagram, mas você aperta no WhatsApp. A sua mente, instantaneamente, ela já começa de novo a lembrar de tudo que você tinha deixado na noite anterior. E aí o que acontece? Aquele sono que você teve vai por água abaixo, se você dormiu de verdade. Então, queridos, descanso não é sinônimo de relaxamento corporal. O relaxamento corporal é um tipo de descanso, mas você precisa mais que isso. Você precisa de paz. E a paz, irmão, é um tipo de descanso que traz desfruto. Eu vou te explicar o que é paz. Paz é o que Paulo e Silas passaram quando eles estavam presos. Paulo e Silas tinham acabado de ser açoitados e etc. E foram para uma cadeia. Mas não foram para uma cadeia boa, igual essas que a gente tem aqui hoje em dia. Essas cadeias nossas é boa. Pastor, você não sabe porque você nunca foi para a cadeia. Vai lá que você vai ver que lixo que é. Não é igual a de Paulo e de Silas. A pior cadeia que você encontrar não é igual a de Paulo e de Silas. Eu acho que não. Deve ter, né? Deve ter, mas as de geral não é. Vou te falar como é que é a cadeia de Paulo e Silas. Era um buraco debaixo do palácio. Normalmente era debaixo de palácios. Um buraco cavado lá dentro, sem luz, sem sol, sem nada. Gelado, minando água. Onde eles defecavam ali, e ali secava junto com água, ratos, baratas, vermes, misturado no chão, você não tinha como pisar, você não tinha como deitar, porque se você ia deitar, estava sujo, então era difícil relaxar. E detalhe, ainda por cima, alguns prisioneiros eram colocados amarrados uns aos outros para morrerem dentro da prisão. Então eles amarravam um no outro, para que quando o outro estivesse morto, preste atenção. Quem já viu a palavra verdugo aqui na Bíblia? Aparece a palavra chamada verdugo. Quem já viu essa palavra? Você sabe o que é um verdugo? Amarra uma pessoa na outra. Por exemplo, amarra uma de costa para outra e põe lá amarrado. Um dos dois vai morrer primeiro. Quando o outro morrer primeiro, vai começar a dar verme, não vai? O verme do que morreu vai comer o outro vivo enquanto ele ainda não está morto. Só que aí daqui a pouco os dois morrem e ficam por lá mesmo. Às vezes eles tiram rápido, às vezes fica lá alguns dias e aqueles vermes ficam por ali. Paulo e Silas estavam num ambiente desse aí. Nesse ambiente. Você acha que as cadeias nossas aqui são melhores ou piores do que a de Paulo e Silas? Baseado nisso que eu estou falando. Baseado nisso, não estou falando que é boa, estou falando que é baseado nisso. Pois é, numa cadeia como essas, algemados, presos ali, não sei se sentados, não sei se de pé, mas eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus.
eles começaram a adorar a Deus. Vocês estão aqui? A adoração deles era tão profunda e tão genuína, eles não estavam adorando como alguém com raiva, porque era crente, a coisa deu tudo errado na vida deles, agora estão na cadeia. Não, eles estavam adorando como se tivesse tudo normal para eles, tipo assim, sei lá, eu acho que eu vou morrer aqui mesmo. E eles ficaram tranquilos ali. O nome dessa tranquilidade, desse sossego, entre aspas, desse descanso no meio de todo esse lixo aí que eu te falei, chama-se descanso de paz. Paz no meio da guerra, a paz que o mundo não pode dar. E aí eles começaram a cantar: um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me prendem vão cair. Estão com vergonha de cantar? Vai acontecer. Barreiras onde há. Queridos, veio um terremoto, porque quando você tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, escute, sentimento de paz, sentimento de descanso, sentimento de alegria no meio da guerra, sentimento de desfrutar de Deus mesmo no meio da crise. Quando você tem o mesmo sentimento de Jesus, irmãos, você tem vitória nesta terra. E a vitória de Paulo e Silas foi: as correntes caíram, as prisões se abriram. Vocês estão aqui, chacoalhe o teu irmão e fala para ele: se prepara, porque você vai aprender a ser parecido com Jesus. Você vai descansar como Jesus descansou. Você vai descansar como Paulo e Silas descansou. E as correntes também vão cair da tua vida. Você também vai ser livre de toda dor, de toda investida de Satanás. É assim que vai ser, irmão. Aleluia. Eu vou repetir, eu não estou aqui dando um ensinamento para você guardar. Ai, que bonita palavra, eu vou guardar aqui. Mais uma coisa que eu anotei, bonita, que o pastor falou. Não. Se essa palavra não for para ser utilizada na tua casa, na tua família e na tua vida, irmão, em nome de Jesus, não tem por que eu ficar falando aqui, é inútil. Então, em nome de Jesus, quer ver só? Você já usou a mansidão essa semana? Quem aqui já usou? Levanta a mão. Precisou usar, né? Você foi desafiado e precisou usar. Lá em casa eu tive uma experiência com a minha esposa. Segunda-feira a gente pregou sobre isso, né? E aí quando foi segunda-feira ela recebe umas ligações estranhas. E as ligações eram de provocação, né? De alfinetadas de pessoa conhecida. E aí uma provocação louca, umas alfinetadas que ela começou a ficar assim. E ela: não, mas por quê? Aí eu virei para ela e falei: diminui. O pastor pregou sobre mansidão ontem. Era eu. O pastor pregou sobre mansidão ontem. Acalma. Não, mas é porque não sei o quê. Mansidão. Aí ela foi acalmando e acalmou. Graças a Deus. Está aqui até hoje, calminha. Mas você está entendendo por que a gente precisa um do outro, irmãos? Eu fiz isso porque eu sou melhor do que ela. Não, é porque naquele momento ela estava precisando de lembrar da mensagem de domingo. Então, a minha esposa foi desafiada segunda-feira. Eu recebi outros desafios na semana também. Mas eu não sei você, quem está sendo desafiado com mansidão aqui todo dia, assim? Um teste, está sendo um teste para mim, pastor. Ok. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. O tema da ministração é os pilares de uma vida vitoriosa. O primeiro pilar, mansidão. Então, então a pergunta é: quem saiu em vitória essa semana? Que saiu em vitória, falou: venci, consegui ficar quieto, consegui me conter. Aleluia. Até o baterista conseguiu, porque o baterista é o seguinte: quando está nervoso, mete a baqueta na cabeça dos outros. Zoeira. Gabriel é calminho, Pachu. Pergunta para a irmã dele.
Mas aí, olha só. Então, amados, o Senhor Jesus está nos fazendo um convite. Aprendei de mim, porque eu sou manso. E ele agora diz assim: aprendei de mim também, porque essa mansidão, e esse próximo tema que eu vou te dar, ele é para te trazer paz. É para que você encontre descanso, irmãos. Você quer ver aqui, eu não quero pregar sobre mansidão de novo, mas depois que a gente explode, depois que você explode, como que é o pós? Como que é depois? Que você volta para casa, que você entra dentro do quarto, que você entra dentro do carro, como é que é depois da explosão? Você tem descanso? Não tem. Depois que a gente explode, a gente não fica descansado. Falei o que eu queria mesmo e fiquei descansado. Não ficou. Você não fica, você fica mal. E Jesus está nos convidando para o descanso dele com a mansidão. Só que ele está dizendo também, você precisa se descansar também, sabe no que é o pilar de hoje? Na humildade. Fala para o teu irmão, se você não foi pego semana passada, eu acho que de hoje você não escapa. Então, irmãos, a humildade, vamos primeiro falar, a gente vai ter que ir caminhando nos dois, como diz assim, nas duas vertentes, né? Porque o que é o contrário de humildade? É o orgulho. Então a gente vai ficar falando aqui um pouco de orgulho, um pouco de humildade, para que você entenda que se você anda em orgulho, você também não tem descanso. Jesus está dizendo, aprenda comigo para que você tenha descanso. Então se eu já sei, mansidão eu já sei. Se eu não for manso, eu não vou descansar, porque eu vou viver brigando, explodindo e tal. Mas e o orgulho? Também não vai descansar se você for orgulhoso. Então, o que é o orgulho em sentido? Né? O comum de você achar o que é orgulho, a maneira comum de falar sobre orgulho, é você pensar em grandeza. O que é a grandeza? Muitas vezes a grandeza está relacionada ao quê? A poder, a status, é verdade ou não é? Grandeza está relacionada a poder, a status, a riqueza. E agora com as mídias sociais, está relacionado também à visibilidade. Então tudo isso que você tem, status, grandeza, você pensa no quê? Em grandeza. Agora veja bem, qual é a virtude mais valorizada do reino de Deus? Diga comigo, é a humildade. De todas as virtudes de caráter, a humildade é a que é a mais valorizada. Por que é a mais valorizada? Porque a humildade é o contraposto do orgulho. Porque na verdade o orgulho é o pior dos pecados. A gente tem vários deles, mas o orgulho é o pior, porque o orgulho é o chefe dos outros. O orgulho é o CEO, é CEO que fala nas empresas, né? O orgulho é o CEO dos outros problemas de caráter e de pecado. Então, se o orgulho é o top das galáxias, e o orgulho, por que eu digo que o orgulho é o top? Porque Satanás foi pego com orgulho, e Satanás é o dono de todo o orgulho, o dono, é a expressão de todo o orgulho, é Satanás. Então, qual é o contraponto de Satanás? Se o orgulho é a parte maligna do ser, o que é a parte de Deus, a parte benigna? O que seria? A humildade. E por isso que eu digo para você que, de todas essas situações que você, das virtudes bíblicas, das virtudes de Jesus, a humildade é o ponto alto, e é onde eu quero chegar com você agora. Repete isso comigo, diga: humildade não é ter baixa estima. Diga: humildade não é autodepreciação. Diga: humildade não é fraqueza. Um exemplo: humildade não é de ficar, eu sou tão burro, eu sou assim mesmo, sabe, eu não sei fazer nada. Olha que legal, ele é tão humilde, ele tem coragem de declarar na frente de todo mundo que ele não sabe fazer nada, que ele declara na frente de todo mundo que ele é meio burro, ele declara na frente de todo mundo que ele é o mais feio de todo mundo. Olha, ele declara assim, abertamente, que ele é autodepreciação.
de você mesmo, isso não tem a ver com humildade. Muito pelo contrário. Tem muita gente que se autodeprecia-se. É assim que fala? Autodeprecia-se. Muita gente que se autodeprecia, mas na verdade ele está se autodepreciando porque ele é orgulhoso. Porque ele quer ser reconhecido como a pessoa mais humilde. Então ela quer ser louvada pela sua humildade. Então ela fica se colocando como a pior de todas. A pior de todas. Então aí dá a impressão que ela é humilde, mas na verdade ela está querendo confete. Quantos são aqui? Então, o que não é humildade? Não é autodepreciação, não é fraqueza, não é pensar menos de si mesmo. Tudo bem? Agora, a realidade, irmãos, da humildade é você olhar para a soberania de Deus e a luz da grandeza de Deus. Por exemplo, quando você olha para Deus, o que você imagina de Deus? O tamanho dele, o poder dele, o que você imagina de Deus? Qual é o poder dele? Qual é a grandeza dele? Enfim, não sei o que você olha que representa Deus para você. Nós estávamos no congresso semana passada, e um pastor lá que é cientista, ele começou a falar sobre algumas coisas do universo, que eu não sei repetir aqui, porque ele é cientista, eu não sou. E ele começou a dar exemplos de situações do universo, quantidade de estrelas, quantidade de não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Aí você começa a olhar para tudo tão grande, tão grande. A nossa célula do nosso corpo tem tanta coisa lá dentro, que aí você começa a olhar, né, para algumas coisas tão pequenas, mas que são tão grandes na ciência, que você fala, meu Deus é muito grande. E o que é a humildade? É você olhar para a grandeza de Deus e ver o quão pequeno você é diante de Deus. Vocês estão aqui? É reconhecer a total dependência. Diga comigo, ser humilde é reconhecer a total dependência de Deus. Diga, na minha posição de servo, e que eu preciso me submeter à sua vontade. Um dos grandes fatores do orgulho é não submeter-se. O orgulhoso, ele nunca quer se submeter a ninguém, a igreja, nem ao pastor, nem a líder de grupo de alívio, nem ao apacentador. Ele não quer submeter a ninguém, inclusive ele não quer submeter ao próprio Deus, porque na sua figura de humildade, ele até diz que ele é crente, ele até diz que ele vai para a igreja, ele até se batizou, mas quando você abre a Bíblia, e você começa a ler para ele o que ele precisa fazer, que foi Deus que mandou, aí ele não se humilha. Ele fala assim, Deus que mandou, mas eu faço quando eu quiser. Foi Deus que mandou, mas eu não gosto de fazer com as pessoas me mandando. Cara, não é as pessoas que estão me mandando, foi Deus que mandou. Eu comecei a pregação aqui falando sobre ter que ajudar os outros, não é? Você não está aqui só para vir dia de domingo, não foi isso que eu comecei a falar? Mas eu estou falando isso baseado na Bíblia. Só que ainda tem gente que acha que a gente está falando da nossa boca, e aí você vai abrir a Bíblia e explicar para eles sobre o que é, a pessoa fala assim, eu entendi, mas agora eu não vou fazer, não dá para mim. Cara, então você é um desobediente, na verdade você é um insubmisso, você não quer se submeter à vontade do Senhor, e não se submeter à vontade de Deus é orgulho. E não se engane, não é só a vontade de Deus. Vocês estão aqui ainda? Vocês estão com a carinha de sono? Eu estou falando com tom de voz de professor, né? Eu acho que é por isso. Está uma linguagem meia de professor, não está? Então, quando você não se submete, não é só a Deus, é qualquer pessoa e qualquer situação. Eu vou dar um exemplo para você. Você está num caixa de supermercado. Você está no caixa de supermercado. Você está na fila. E quando chega a sua vez, presta atenção. Quando chega a sua vez, a menina do caixa lá, a pessoa que está lá no caixa, recebe uma ordem, eu já tinha recebido antes, que ela tinha que atender a última pessoa e que precisava fazer sangria, que fala? Sangria, sei lá o que é, eu acho que é sangria, né? Que é bater o caixa ali para ela continuar o serviço dela, porque deu aquele horário dela, tem um horário para fazer aquilo, escute bem. Só que calhou de ser na sua vez. Primeiro lugar, você vai ter que usar o quê? Primeiro lugar, qual o pilar que você vai usar? Mas o segundo pilar está relacionado a uma coisa.
naquele caixa ali, naquele momento, quem é que manda? Quem manda naquele caixa? A moça do caixa é a autoridade ali. E ela disse para você: por favor, senhor, ela foi muito educada, por favor, senhor, o senhor me perdoa, eu preciso fazer aqui o negócio aqui, que é nesse horário, me dá 5 minutos. Mas não sei o que, eu estou atrasado, tinha que ser na minha vez, não sei o que, fala lá com o seu gerente, chama o seu gerente, chama o Natanael lá. Quem que você está pensando que você... Aí chama, aí o cara vem com uma educação: não, senhora, é que ela tem que entregar o caixa aqui. Não, mas é que eu estou pagando. Espera aí, tudo bem, você tem dinheiro, você vai pagar, mas quem que é a autoridade lá? É o caixa? É o gerente? Ou é o seu dinheiro? Se é o mundo, no mundo, você é a autoridade, o dinheiro é a autoridade. Ele vai falar assim: o cliente tem sempre, porque essa é a linguagem de quem? Do mundo. Só que eu não estou aqui pregando as leis deste mundo. A nossa cultura não é a cultura do mundo. A nossa cultura é a cultura do céu. E se eu enxergo o caixa como autoridade daquele lugar, e se o gerente que veio depois, você estourou, já perdeu um, né? Já perdeu o pilar da mansidão. Mas agora vem o gerente que manda na menina, e ele fala: espera só 5 minutos, moça, ela vai terminar o serviço dela. E você continua insistindo, porque você que está pagando. Eu te pergunto, onde está a humildade para se submeter àquela coisa que tem que acontecer naquele momento? Então, quando a gente fala de submissão, não é só a Deus ou ao pastor, ou seja, submissão àquele momento que você está vivendo, com aquela simples caixa do supermercado. Você não consegue se submeter. E tem gente que não se submete ao caixa, não se submete ao borracheiro, não se submete nem ao cara do lixo. Às vezes o cara que está pegando lixo lá, não estou colocando, menosprezando o serviço dele, pelo amor de Deus, mas o cara do lixo fala assim para você: minha senhora, não dá para pegar esse lixo aqui do jeito que está, não dá para a senhora pôr um saco mais fechado. Mas o cara quer brigar com o lixeiro, porque ele tem a obrigação de pegar aquele pedaço de pau que deixou lá. Se ele falou que não pega madeira, se submeta. Mas você não tem submissão nem ao lixeiro. Eu vou te perguntar: você acha que você vai ser submisso ao policial? Quer que eu vou mais longe? Eu sei que eu não estou dando aula para adolescentes, mas eu tenho gente aqui que já estudou e tem gente aqui que está estudando. Hoje em dia não se submete ao professor da escola. Só os professores falaram os pedagogos. Então essa palavra e quando não se submete, é orgulho. Quem é esse professor para vir querer mandar em mim? É uma criança orgulhosa. Pastor, existe criança orgulhosa? Professores, existe? Porque o pecado está na gente desde pequeno. O pecado está na gente desde pequeno. Crianças orgulhosas não conseguem submeter ao que os amiguinhos combinaram. Você já viu reunião de amiguinho? Criancinha de 3, 4, 5 anos, está ali brincando, os amiguinhos já decidem: você fica com esse brinquedo, você com esse, eu com esse. Aí tem um que diz assim: não, eu quero tudo para mim. E ele ainda vai, sai, chama a mãe, e ainda mente e fala: mãe, bateu em mim. Tem algum filho assim? Já viu alguma criança assim? Tem que tirar, só que o orgulho, quando é pequenininho, a gente tira com a cintadinha. Às vezes resolve, porque se uma criança é orgulhosa para valer, ele vai falar assim, se ele for maior, né? Já viu, não sei se você já viu isso. Pode bater, não está doendo. Já viu alguém assim? E tem gente que o orgulho é tão pesado, tão pesado, que a criança apanha, ela vê tomar cintada 2, 3, 4, não desce a lágrima do olho, não desce, não tem que. E o pai, aí a mãe que já está sem mansidão, acabou a mansidão, ela vai dando mais e dando mais, aí já virou espancamento, né, irmão? Para ver se escorre uma lágrima do olho. Mas aí eu estou com uma disputa entre uma mãe que não tem mansidão nenhuma, um pai que não é manso, e uma criança ou adolescente que é orgulhoso. E aí a mansidão e o orgulho brigando. Fight. Aí termina fazendo o quê? Como é que fala lá quando termina que um morre? Como é que chama? Como que fala?
You wins, é assim? Finish. Aí a mãe que está com um poder maior, que é a cinta, aí a criança já está lá, não solta uma lágrima do olho orgulhoso, e aí a mãe já vai lá e dá um fatality, né? Hein? Só o jogador de videogame que entendeu agora. Então, amados, olha para mim. Diga comigo, a falta de humildade gera insubmissão. Agora, queridos, o modelo de Jesus é um modelo incomparável. Se a gente for analisar Filipenses aqui, que não vai dar tempo de fazer a análise completa, mas ele começa dizendo, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele está fazendo um convite para nós, para a gente ter a mente de Cristo e pensar nas outras coisas. Olha só, Filipenses 6, ele está falando assim, que Jesus era como Deus, mas ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Então ainda que eu tenha, vamos voltar para o caixa do mercado? Vamos. Ainda que eu tenha o dinheiro, ainda que eu seja o dono do cartão que vai pagar aquela mercadoria, ainda que o Procon diga, o cliente é que tem razão, eu deixo a minha razão, eu deixo o meu dinheiro de lado, e eu decido ser humilde para aquela moça do caixa que ainda não tem Jesus. E quando eu sou parecido com Jesus, o pessoal de trás está gritando e xingando o supermercado, e ao invés de eu ser um orgulhoso e briguento, que exijo meus direitos, eu saio da posição de orgulhoso e passo a ser um pacificador, que é aquele que vira para trás e diz assim, pessoal, espera só um pouquinho, a menina já vai atender a gente. Gente, se a menina estivesse aqui agora, ela ia aceitar Jesus. Só de eu estar defendendo ela, a menina do caixa, ela já ia aceitar Jesus. As pessoas estão precisando de pacificadores. O mundo está precisando de pacificadores, pessoas mansas e pessoas humildes. Vocês estão aqui? Você está sentado numa pessoa mais humilde dessa igreja. Do lado, está do seu lado. Olha a cara dela de humilde. A pessoa humilde, irmão, ela se esvazia. Versículo 7, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Tem uma hora, irmãos, tem uma hora que você tem que tirar o seu cargo de lado. Olha para mim, pessoal. E repito, o que eu estou falando aqui não é para ser usado dentro da igreja. É dentro da igreja também. Mas o que eu estou falando é para ser usado lá do lado de fora. Tem hora que você tem que se esvaziar de você mesmo. O que eu sou para as pessoas lá fora? Eu sou chefe. Você tem que se esvaziar. Se esvazie um pouco do seu cargo. O seu liderado lá está precisando que você converse com ele como peão de fábrica. Ele não está precisando de um gerente que senta no escritório. Desce um pouco. Se esvazia do seu crachá. Sabe, às vezes, irmãos, olha para mim. O pai, você tem autoridade, você é pai, Deus te deu, Deus te configurou como pai e como mãe, mas às vezes você tem que se esvaziar para você ganhar o seu filho. Você tem que se esvaziar da figura de pai, da figura de mãe. Eu não estou falando deixar de ser pai e deixar de ser mãe, mas se esvaziar, abaixar um pouco o tom de voz, ser um pouco mais manso e tentar conquistar o seu filho, tirando o seu orgulho, porque tem pai que é orgulhoso. Eu já fui muito orgulhoso, mas muito, não é pouco não. O que é o orgulho? Sempre tem a razão. E na verdade, quase 100% das vezes, não estou aqui falando isso com orgulho, estou falando a verdade. Em que sentido? Que o pai tem razão mesmo. Por quê? Escute o que eu vou falar, não, presta atenção até o final. Não ri não, Kézia. Vai até o final comigo. Por que o pai tem razão quase sempre? Porque o pai tem mais experiência que o filho. Então não todas, mas quase todas as coisas que o filho decide fazer, o pai já fez na vida dele um dia. Verdade ou mentira? Praticamente tudo que o filho decide fazer agora, o pai já fez. Então o pai já sabe que vai dar errado.
Então, não é que eu estou colocando os pais como orgulhosos, os pais da gente sabem de tudo. Não, a gente não sabe de tudo, mas a gente já viveu o que você vai viver ainda. A gente já viveu. Só que não adianta falar. Se o meu orgulho ficar batendo no meu peito e dizer, eu sei, por isso eu não vou deixar ele. Quantas vezes eu precisei deixar meus filhos quebrarem a cara? Eu tenho que me submeter a ficar quieto. E eu sou uma pessoa, eu louvo a Deus por isso que eu vou falar, entenda, porque você vai achar que, poxa, ele está falando de orgulho, mas essas falas dele dão a impressão de soberba. Eu repeti para você, ser humilde não significa ser uma pessoa que se autodeprecia. Tinha um termo que a gente usava, né, uma brincadeira que a gente fazia entre pastores, que chamava-se HB. Ser humilde não é ser humildemente besta. Você pode ser uma pessoa humilde, mas você pode falar suas características. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que Deus conferiu para mim muito talento de muitas coisas. Eu sei fazer um montão de coisas. Eu sei tocar violão, eu sei fazer algumas coisas, sei mexer no computador, tem um monte de coisinhas que eu sei fazer, um monte de coisinhas. Não sou expert em tudo, mas eu sei fazer um monte de coisinhas. Deus me deu esses dons. Beleza. Só que às vezes eu sei o que falar para o meu filho sobre aquele assunto. Só que às vezes eu tenho que me humilhar e dar a impressão de que eu não sei. Você concorda que se Jesus era Deus, Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus conhece tudo, sim ou não? Mas quantas vezes Jesus teve que, num momento lá com a turma, ficar em silêncio e dar uma de que não sabia do que estava acontecendo, para quê? Para as pessoas entenderem que ele estava ali como ser humano, ele tinha que simplesmente ficar quieto. Ele já sabia a resposta, mas ele tinha que se calar. Então, ser humilde muitas vezes é você pegar o que você é, pegar o que você tem, pegar o seu talento e dar uma de bobo. Mas eu sei. Então, mas só que se você falar que você sabe, você vai causar uma briga. Se você falar que você sabe, se você tem razão, você vai causar uma contenda dentro de casa. Então, dá uma de que não sabe. Você não vai mentir, você só vai ficar dando uma de que não sabe. Assim que a pessoa cometer uma falha, aí você vai falar, não, é que precisava fazer assim. Aí por que você não falou antes? Eu não falei antes, porque você não ia aceitar. Aí você vem como pai. Aí sim você entra como pai e corrige. Você está aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, humildade é saber se esvaziar de quem eu sou para o meu próximo. E quando eu falo esvaziar, é esvaziar mesmo. O exemplo de Jesus de lava-pés é o melhor exemplo que a gente tem. Está em João capítulo 13, última ceia. Jesus pega e toma a decisão de lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele toma a decisão de lavar os pés dos seus discípulos, aquilo ali foi um absurdo. Era um absurdo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Não só porque ele era Jesus. O absurdo é porque um convidado de uma casa de um rico, porque Jesus estava na casa de rico, tá? O cenáculo era uma casa de pessoas ricas. Numa casa de uma pessoa rica, um convidado chegar e lavar o pé de outros convidados, isso é um absurdo. Por exemplo, a minha esposa, lá em casa, se ela chamar alguém, um convidado, que talvez nunca foi na minha casa, e esse convidado, por hábito, tem gente que tem um hábito, né? Mulheres têm hábito de fazer isso, que é o quê? Terminou o almoço, por hábito, tem mulheres que já vão direto para a cozinha ajudar para lavar, não é? É hábito, tem muitas mulheres que têm esse hábito bom, de ajudar a lavar a louça no final, já é costume. Vamos lá, vou te ajudar. A minha esposa jamais vai permitir que essa pessoa faça isso. Porque na cabeça dela, ela está ali para te servir. Então, como que eu vou pegar o meu convidado, que veio na minha casa pela primeira vez, e vou deixar ela ir lá lavar a louça, sendo que tem a Kézia para lavar? É um absurdo. Então, olha para mim. Naquele jantar ali de Jesus, na última ceia, Jesus tirar o seu manto, pegar uma toalha e lavar pé de convidado, porque quem lavava pé era só escravo. Aquilo era um absurdo, um convidado fazer papel de escravo. E não era um convidado qualquer, a gente estava falando de um mestre. Jesus tinha sido aclamado na entrada de Jerusalém. Vocês lembram disso? Gente, eu espero que vocês lembrem.
Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele foi aclamado como rei. As pessoas estavam achando que ele ia tomar posse naquele dia. Foi 8 de janeiro, não estou brincando, não sei que dia que foi da semana. Piadinha. Mas, enfim, fizeram lá uma entrada triunfal para ele. E agora esse convidado tão especial que entrou na cidade, escute bem, estava dentro da minha casa. Esse convidado especial. E agora esse cara está lavando o pé dos outros. A gente tinha um rei declarado no meio da rua. A gente tinha um homem que era Deus no céu e estava aqui fazendo papel de homem. A gente tinha, para os discípulos, a gente tinha um mestre e um rabino. Jesus sendo Deus, sendo mestre, sendo rabino e aclamado como rei do lado de fora. Agora sabe o que ele faz? Ele se esvazia de si mesmo e fala assim: eu vou lavar o pé dos meus discípulos. E quando ele está fazendo isso, o Pedro levantou e falou: não, está errado esse negócio aí, não dá certo isso aí para mim não, isso aí não concordo, eu não concordo o senhor fazer isso aí, eu não concordo, está errado. O Pedro falou: eu não concordo, meu pé o senhor não vai lavar. Repete comigo: orgulho. Porque se Jesus era o Senhor dele, Jesus era o Senhor de Pedro? Sim ou não? Se Jesus era o Senhor de Pedro, Jesus estava fazendo aquilo, ele tinha que fazer o quê? Se submeter ao que Jesus estava fazendo. Mas ele falou: não, o meu pé você não trisca. Jesus falou: tudo bem, só que aquele que eu não lavar o pé, não tem parte comigo. Ah não, então lava tudo, lava meu pé, vou lavar. O que é isso? Diga: orgulho. Primeiro eu não queria, porque eu não queria submeter. E agora que eu sei que não vai ter parte por Jesus, porque eu quero ter parte com Jesus. Porque os discípulos de Jesus têm o quê? Diga comigo: crachá de discípulo. E agora eu quero crachá. Não, lava aí. Então ele tinha orgulho de não lavar, e agora tinha orgulho de porque estava dizendo lava. Bom, o final da conversa você sabe. Depois o camarada acabou negando Jesus 3 vezes. Diga comigo: quem negou Jesus 3 vezes era orgulhoso. Vocês estão chegando onde eu quero que vocês cheguem? Ou melhor, onde o Espírito Santo quer que vocês cheguem? Aleluia. Os exemplos da vida de Jesus como uma pessoa humilde. Nós temos o exemplo do nascimento. Ele nasceu numa manjedoura, sim ou não? No lugar mais simples possível. Não tinha lugar mais dentro dos hotéis, das hospedarias. Arrumaram um lugar lá que era para ele nascer lá. Ele nasceu num lugar simples. Lavar os pés, eu já falei para vocês. Jesus não buscava a sua própria glória. Toda vez que alguém chegava para ele, por exemplo, os discípulos chegavam: Senhor, mostra-nos o Pai. Toda vez que alguém falava alguma coisa, ele sempre apontava para quem? Para Deus. Uma vez chegaram para ele e falaram: o senhor é bom Senhor, não sei o que. Não, ele falou: opa, bom é o meu Pai que está nos céus. Então toda vez que alguém queria exaltar ele, elogiar ele pelo que ele era, e não era mentira, era verdade, ele era aquilo, mas ele sempre dizia: eu não, é o meu Pai. Eu vou te falar um erro, é muito... Eu preferia que fosse outro pastor que estivesse aqui falando isso agora. Eu preferia que fosse outro. Mas como eu tenho que ensinar vocês, então eu mesmo vou ter que falar. Vocês vão entender por quê. Porque tem coisa que dá a impressão que a gente está legislando em causa própria. E não é essa a minha vontade. Minha vontade é ensinar vocês. Como não é outro e sou eu preciso ensiná-los. Por exemplo, você chegou nessa igreja, você aceitou Jesus, você recebeu uma série de ensinamentos, você hoje é uma pessoa diferente. Você até chegou ao seu casamento porque você mudou, você conheceu alguém que aqui dentro foi apresentado, pessoas oraram por você, enfim, você recebeu uma série de situações que te trouxe até aqui onde você está, sim ou não? Só que você está em um determinado lugar agora, na rua, no seu grupo de alívio, sei lá onde você está, e alguém fala para você: puxa, você é uma bênção, nossa, você está top, hein? Que legal, sua vida está tão legal, que vida, né? Eu vejo que sua família é bacana. O que era o correto da pessoa falar? O correto dela dizer é o seguinte: não é por causa de mim. Em primeiro lugar, quero dizer uma coisa para você: eu só cheguei aqui por causa do Espírito Santo.
Só que depois do Espírito Santo, eu só estou aqui por causa do meu pastor. Por isso que eu falei que não era eu que era para falar isso. Preferia que outro falasse no meu lugar. E por que eu tenho que dizer eu estou aqui por causa do meu pastor? De novo, eu estou falando isso aqui com muito temor. Preferia que fosse outro que falasse. Nem esta igreja existiria se o seu pastor não tivesse dado permissão de ser usado por Deus. Você não teria os ministérios que você tem hoje. Você não cantaria nesse altar, você não teria mídia para você trabalhar, você não teria um monte de coisa. Teria em outra igreja, em outro lugar, em outro ambiente. Mas esta igreja, essa aqui, fonte de alívio, Alívio Church, não estaria aqui se o homem de Deus, que Deus entendeu que deveria usar esse cara, não estivesse. Então, a pergunta que eu faço para você, será que quando alguém te elogia, quando alguém diz para você que você é uma bênção, será que você aponta o dedo primeiro para o Espírito Santo? Pergunta número 1. Pergunta número 2, será que depois que você apontou para o Espírito Santo e disse, foi Ele que me curou, foi Ele que me salvou, foi Jesus que fez, será que também você tem nos seus lábios de dizer, olha, graças a Deus, minha liderança também, foi o meu pastor, meu líder de grupo de alívio, se não fosse o meu apacentador, eu não estaria aqui. Era o que Jesus fazia. Por que você está falando isso, pastor? Porque era o que Jesus fazia. Toda vez que alguém vinha com elogio para Ele, toda vez que alguém vinha dizer o que Ele era, Ele falava assim, não, é o meu Pai que está no céu. Ah, mas porque o senhor é besta, o senhor faz isso. Ei. João capítulo 5, 19. Eu só faço o que o meu Pai está fazendo. Então o mérito não é meu. Fala para a pessoa que está do seu lado, aprenda a dar méritos para a sua liderança. Porque quando você resiste a fazer isso, diga, você não é obrigado a fazer. Mas quando é muito custoso fazer isso, pode ser, porque você está com a raiz de orgulho, que dar mérito para outra pessoa, é muito difícil para você. Vocês estão entendendo ou não? E detalhe, o orgulhoso, ele vai achar que essa palavra que eu estou falando está errada, porque no orgulho dele, ele acha que eu não deveria dar tanta honra para outra pessoa. Só que na linguagem da humildade, eu tiro tudo que é meu, eu tiro a honra que é minha, para dar honra para a pessoa. Escute o que eu estou falando, eu não posso falar de mim mesmo. Eu não posso ficar aqui me aclamando e dizendo, e me honrando, e dizendo quem eu sou tal, que eu fiz, eu não posso fazer isso de mim mesmo, falando de mim mesmo, mas eu posso levantar a vida de outra pessoa, e dizer, por exemplo, pensa na comida que o cara faz, do Paulinho, um dia eu vou cozinhar igual ele, o Paulinho é cozinheiro demais. Se ele pegar o microfone e começar a falar, gente, eu cozinho, parece que vocês não me conhecem. Quando eu amarro aquela touquinha na minha cabeça, eu viro o Rambo da cozinha. Ele não pode pegar o microfone e fazer isso e se auto-elogiar. Mas eu posso elogiá-lo. E se ele não quiser receber, o certo dele era falar assim, olha, eu só cozinho. Eu sei cozinhar hoje, eu cozinho bem, você está certo. Mas é porque minha irmã me ensinou. A irmã dele está falando, não fui eu. É só um exemplo, amém? Vocês estão aqui ainda? Tiago capítulo 6, Tiago 4, versículo 6. Vamos ler juntos? A partir do ponto ali, da aspas aqui, ó. Ele diz assim, ó. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, e por isso diz... Por isso Ele diz... Ele resiste a quem? Ele resiste ao orgulhoso, querido. Ele resiste ao soberbo. Talvez você fale assim, puxa, eu orei, eu oro, eu jejuo,
eu não sei o que, eu vou na igreja todo domingo, eu vou no grupo de ajuda, eu faço isso, mas nunca acontece nada na minha vida. Parece que Deus não está me ouvindo. Ele não está mesmo. Por que Ele não está? Porque você, no seu orgulho, na sua soberba, Deus está resistindo você. E aí é onde que mora um segredo espiritual da vitória. A gente está falando dos pilares de uma vida vitoriosa. Como você vai viver uma vida vitoriosa se o próprio Deus está te resistindo? Já parou para pensar nisso? Essas caras de vocês aí, parece que vocês estão sendo arrebatados. Eu acho que é por conta de que você está pensando quão orgulhoso você já foi em muitos momentos. E se você está pensando, glória a Deus, essa palavra está tendo valor. Se você está refletindo, então é porque essa palavra está tendo valor. E é isso que a gente queria fazer mesmo. Porque a ideia aqui não é apontar o dedo na sua cara e falar, orgulhoso, orgulhoso dos infernos, não. A ideia é apresentar o seu erro, para que no final, você fala, Senhor, eu tenho sido assim, assim e assim. Mas o mesmo Espírito Santo que me trouxe até aqui, Ele pode tirar toda a raiz de orgulho do meu coração. Aleluia. Você que está anotando, anota 1 Pedro 5 também. E anota Provérbios 3:34 também. 1 Pedro 5, 5 e Provérbios 3:34. Anota aí. São versículos para que você leia em casa. Mas está falando das mesmas regras, tá? Que Deus se opõe aos soberbos. E Ele exalta aqueles que são humildes. Amém? Aleluia. Provérbios 3:34. Repete essa frase comigo. A humildade é a porta para a graça de Deus. Pastor, eu estou precisando um pouco mais da graça. Eu preciso da graça. Se não for a graça, eu vou morrer. Preciso da graça de Deus. Como que você entra pela porta da graça? Só com a humildade. A chave de receber a graça, plenitude da graça de Deus, é a humildade. Deus é bom, irmãos? Graças a Deus. Eu só quero ler para vocês alguns perigos sutis e destrutivos do orgulho. O orgulho é a exaltação de si mesmo, diferente é autossuficiência. O orgulho é a arrogância. O orgulho recusa em depender de Deus. O orgulho recusa em reconhecer o valor, como eu disse aqui, e também do mérito alheio. O orgulhoso sempre, o seu eu, está no centro. Eu não posso. Eu não quero. Eu não sei o quê. E eu vou te falar uma coisa que nos tempos atuais está dando um problema para crente. Sabe o que é? Que não é errado, a profissão não é errada e a teoria não é errada. Errado é você não utilizar essa teoria biblicamente. Sabe qual é a teoria? Do coaching. Porque as palestras de coaching, você que já fez alguma palestra, nem que for pela internet, a maioria aqui fez pela internet, porque quem é que tem 5 mil reais para pagar numa palestra? 7 mil, 10 mil, tem palestra que custa até 30 mil reais, palestras de coaching. Sabe uma coisa completamente antibíblica que eles ensinam e que não é bíblico? Repito, a profissão de coach é treinador, né? Você pode ter um coach de cozinha. O Paulo pode ser o meu coach de cozinha, ir lá em casa e me instruir a como cozinhar, fazer um bom feijão, um bom arroz. Ele pode ser um coach para me instruir. Coach é um professor. Então a profissão em si não está errada. Mas as palestras de coachings que estão por aí, elas estão agindo contra isso que eu estou pregando para você. Em que sentido, pastor? Porque elas te elevam à sua motivação, e não é esse elevar a motivação, que também não está errado, mas olha como é que eu elevar a motivação. Você consegue, você pode, você vai fazer, você isso, você aquilo. Aí o cara sai na cabeça dele, eu posso,
eu consigo, eu faço, eu sou o melhor, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou o cara, eu sou, eu. No dia seguinte está arrebentado, porque a palestra te encheu de si mesmo. A palestra de coach te enche de si mesmo, mas a palavra nos ensina a esvaziar de nós mesmos. Agora pensa, o cara dando uma palestra de coach cristão. Se eu fosse coach cristão, era assim que eu palestrava. Eu falava, você precisa trabalhar, você precisa acordar cedo, verdade, você está acordando muito tarde, você precisa fazer uma série de coisas, não precisa? Mas eu sei que é difícil acordar de madrugada, 4h59. Porque os caras mandam acordar 4h59. Eu sei que é difícil acordar 4h59. Eu sei que você tem dificuldade com sono. Mas você precisa acordar mais cedo. Eu quero te ajudar. Você veio aqui nessa palestra, eu quero te ajudar. Você vai orar antes de dormir. E vai falar, Espírito Santo, eu não consigo. Eu não posso. Eu não vou vencer sozinho. Não estou entendendo a pegada. Mas Espírito Santo, o Senhor pode. O Senhor criou o meu corpo e eu preciso acordar às 4h59 para perder essa barriguinha. Então Espírito Santo, me acorda, me ajuda a acordar. E Ele vai te acordar. O Espírito Santo. E se você não conseguir hoje, ora amanhã. Se você não conseguir amanhã, ora de novo. E ora de novo. E não há que você peça ao Pai, com humildade, que Ele não te responde. E você vai ser um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. E essa palestra custou sabe quanto? Nada. De graça recebeis, de graça. Meu irmão, a gente está cheio de gente lá na Bíblia, cheio de orgulho. A gente tem Lúcifer, que você já sabe, né, da sua ambição. Ele queria ser o dono do céu, caiu. A gente tem o Faraó, que na sua arrogância não queria reconhecer Deus, não. O Faraó tinha um monte de deuses lá, o Ra, o Munra, o sei lá, o Osíris. Ele tinha um monte de deuses, ele não queria reconhecer o Deus vivo. Na sua arrogância, o que aconteceu com o Faraó? Pragas. E depois das pragas o filho morreu. Depois que o filho morreu, todo o seu exército e ele mesmo se afogou no mar. Isso é o fim do orgulhoso. O orgulhoso sempre vai morrer. E se não for morte física, vai ser morte da família, vai ser morte dos negócios, vai ser morte, não adianta. O orgulhoso, o fim dele sempre será a queda. O rei Nabucodonosor era tão orgulhoso, mandou construir estátua para ele. Sabe o que aconteceu? Acabou como um bicho. Foi pastar como um bicho. Dizem, né, assim, numa ilustração, que o Nabucodonosor foi o primeiro lobisomem que existiu. Porque ele foi para o meio do mato, cresceu pelo no cara, as unhas cresceram, ficou tipo o lobisomem que a gente conhece aí nos filmes. O Nabucodonosor está na Bíblia, isso daí. Mas por quê? O que levou ele a ficar igual um bicho? Diga comigo, o orgulho. Agora, e na minha vida, pastor, como que ela pode se manifestar? Agora, pega essa aí para você, presta atenção, cola aqui em mim, já estou terminando. Como que eu posso saber, pastor, que eu estou com falta de humildade? Você está aqui ainda? Então vamos lá, vai dar o check aí, dá o check aí, dá o tic. Se você tem dificuldade de pedir perdão, admitir o seu erro, orgulho. Anota aí, check. Se você julgar e criticar constantemente os outros, você sempre tem uma crítica para fazer para outra pessoa, julgando e criticando outras pessoas, cheque, orgulho. Se você tem resistência à correção, alguém vem te corrigir, te dá umas lições, você tem resistência à correção, se você tem resistência ao ensinamento, por exemplo, eu estou ensinando aqui agora, você está resistindo ao que eu estou falando. Não concordo com isso, bom, você falou isso, mas não concordo. Bom, você falou, eu não concordo, não é bem assim, do jeito que o senhor estava falando, não. Orgulho. Você que fica pensando que sempre sabe mais do que o outro está tentando te ensinar. Orgulho. Buscar incessantemente o reconhecimento. Está dando cheque aí, irmão? Está dando ticket? Buscar incessantemente o reconhecimento de alguém.
Orgulho. Quer estar com o holofote em você. Orgulho. Por exemplo, eu sou do Ministério da Música. Muita gente, mas não foi pouca gente, muita gente quer cantar, mas não quer cantar porque ela quer adorar a Deus. É que o sonho dela é poder pegar o microfone e fazer isso aqui na frente, ó. Jogar o cabelo para trás. Ou levantar as duas mãos aqui com o microfone e todo mundo ver o quanto ele é adorador. E depois que ele descer da plataforma ali, alguém bater no ombrinho e falar: você canta muito, hein? Parabéns. É por isso que muitas pessoas querem estar aqui. Não é porque ele queria servir os irmãos. Vocês estão aqui? Orgulho. Check. Confiança excessiva nas próprias capacidades, esquecendo-se da provisão e da graça de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco de mim mesmo? Que eu falei que Deus me conferiu bastante coisas que eu sei fazer, lembra? Lembra que eu falei isso? Que eu sei fazer um monte de coisinhas? Mas quando eu coloco a confiança nessas monte de coisa que eu sei fazer, amigo, como é que falia lá na arena lá dos gladiadores? Sabe fazer um monte de coisa? É top? Não precisa de ninguém para te ajudar? Morre, seu desgraçado. Orgulhoso. Vocês estão aqui? Cheque. Quando você tem inveja e ciúme do sucesso das outras pessoas. Alguém está se dando bem, alguém está crescendo, alguém está sendo elevado para alguma função ou cargo, seja lá o que for, e você fica do lado olhando e fala assim: tinha que ser eu. Falando de dentro da igreja, né? O pastor chama todo mundo menos eu. Só vai o fulano de tal. Você viu? Agora é só ele. Agora é só ele. Só chama fulano. Só chama Betrano. Orgulho. Vamos ficar de pé.